2 de novembro de 1917. O Império Britânico promete aos líderes da comunidade judaica no Reino Unido a estabelecer na Palestina um local para o povo judeu. Ficou conhecida como Declaração Balfour e provocou o efeito político na região que se estende até os dias de hoje. Prometia ao movimento sionista criar um país em um território que era 90% ocupado por árabes palestinos e por uma minoria judaica. 1936-1939. A Revolta Árabe. O Comitê Nacional Árabe convocou os palestinos a lançar uma greve geral, reter pagamentos de impostos e boicotar produtos judaicos para protestar contra o colonialismo britânico e a crescente imigração judaica. Os britânicos reagiram com prisões em massa e destruíram casas de palestinos como punição. Em 3 anos, estima-se que 5.000 palestinos morreram, 15 a 20 mil foram feridos e 5,6 mil presos. Imagine que você é uma criança em 1945 vivendo na Palestina. Você tem tios, tias, avós, pai, mãe, tem uma casa para morar. Diversos imigrantes judeus foram tanto para a região da Palestina como para diversas partes do mundo para fugir do absurdo que eles viveram na Alemanha. Aqueles que chegaram como imigrantes se transformaram em um perigo. Antes mesmo da criação do Estado de Israel, já haviam diversas gangues sionistas que já estavam tirando as pessoas das suas casas e tomando para si parte do território palestino. Você já não é mais tão criança, vai atrás dos seus direitos, porém descobre, em 1948, a ONU e os Estados Unidos legalizam o Estado de Israel e legalizam também, a partir daí, o início da guerra e o massacre contra os palestinos. São contra dirão não. E os que se abstêm, provavelmente sabem o que dizer. Afghanistan, no. Argentina, Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Yes. Eu quero chamar a atenção do público e quero manifestar a minha esperança que vocês não tenham nenhuma interferência, seja na votação ou no debate. Eu tenho fé que os senhores permaneçam atentos e sentados, porque eu quero deixar claro que não permitirei a ninguém interferir nessa votação. United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. A resolução sobre a proposta do Comitê da Palestina foi adotada por 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções. Todos esperavam o óbvio, até a mesma física já desenvolveu a respeito de que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Porém, não foi isso que aconteceu. Nesse caso, entre Israel e Palestina, é necessário para que um povo ocupe, o outro seja dizimado. No caso, os palestinos. Mas como justificar ao mundo inteiro a expulsão de um povo do seu território? Nada mais simples do que embasar isso num livro. Melhor ainda se for um livro religioso, afinal, religião não se discute. Livro esse que inicia querendo que acreditemos que cobra fala, que acreditemos que um homem abriu o mar para a população passar e que acreditemos que numa arca se colocaram 2 animais de cada espécie. E é justamente isso, a religião é o pano de fundo para interesses econômicos muito maiores que tem em ocupar a Palestina e tirar e dizimar os palestinos de lá. Em todos os lugares do mundo, em toda a história, não existe nenhum caso onde uma população foi tirada da sua terra de uma forma que não fosse através da guerra. Os anos passaram e você que era aquela criança em 1945, o que aconteceu? Você já morreu. Seus pais e muitos dos seus parentes também. Com muita sorte, um filho seu possa estar vivo, ainda hoje, resistindo contra mais um massacre promovido por Israel. A fórmula apresentada parece simples: a criação de 2 estados, um de Israel e um estado palestino.
Porém, assim como antigamente, ainda em 2023 acreditamos que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E dois estados, da mesma forma, não podem. Ainda mais quando um deles está armado até os dentes. E do outro lado, as pessoas estão sem alimentação, sem água, sem comida, sem comunicação, perdendo parentes, suas casas. Não é uma guerra, isso é um massacre. Se trata de um exército altamente armado, agredindo uma população completamente desarmada, que resiste, muitas vezes, com o que encontra ao seu alcance. Não se trata de uma guerra contra o Hamas, assim como não se tratavam de armas químicas no Iraque, e assim como não se combateu o terrorismo no Afeganistão. É preciso chamar as coisas pelo nome. É uma guerra contra o povo palestino. E nessa guerra, o nosso lado é do povo palestino que está sendo agredido e tendo seu território tomado. Não acreditamos que com a existência do Estado de Israel possa haver paz. Defendemos uma Palestina onde convivam árabes, muçulmanos, judeus, todos sob um mesmo Estado palestino, que é de fato e de direito de quem já habitava aquela terra. Se tu gostou desse vídeo e acha interessante que a gente trate de outros temas, como questão das organizações como a ALP, o Hamas, o Fatah, também questão do islamismo, do judaísmo, do cristianismo e a questão da religiosidade, podemos fazer, mas para isso a gente precisa que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilha para que mais gente tenha acesso a isso.